Pegar aqui. Cadê? Esse vídeo não vai ser da resolução de uma questão em específico. Vai ser mais um estudo de funções do tipo. Função que tenha módulo, né? Função que tenha módulo, tá? Aí, como ferramenta, a gente vai usar. Aqui. Não sei o que aconteceu que agora esse negócio não sai. Isso. F de x igual módulo, que aqui no caso é bs, de x. Pronto, prontinho, tá? Então, função modular, né? Função desse tipo, tá? Ela vem aqui. Aqui, né, a ideia de módulo é porque a imagem, a resposta ela não é negativa. Então, ela vem decrescente, chega no eixo x, toca e sobe de novo, né? Então, tem esse padrão aqui de comportamento. Pensar aqui um pouquinho. O que a gente pode fazer? Então, essa aqui seria a primeira abordagem. A gente poderia pensar. Ctrl C, Ctrl V. Jogar pra cá. Esse X está horrível. Esse aqui. O que eu posso fazer para complicar a vida? O que aconteceria se eu tivesse aqui, ao invés de deixar o X sozinho, colocasse X menos alguém? X menos A. Né? Criar aqui um caboclo aqui. Tá? A. Pronto. Aí aqui eu vou modificar a função. Não vai? Calma aí, deixa eu tentar sem ser a canetinha. Foi. Colocar x menos a. Pronto. Né? Deixa eu só testar se ele sai do lugar. Ah, ele sai. Tá ótimo. Tá? Então aqui, ó, o que acontece? Né? Eu movimento o valor do a, ele vai mexendo. Interessante pensar aqui, né, daqui 2.2, tá? Que apesar de ser uma subtração aqui, né? Subtração aqui, quando aqui está menos, fica na parte positiva, quando aqui tá mais, fica. Quando aqui está mais, ele fica na parte negativa. Né? Então, nesse caso aqui, tá? O valor onde ele vai inserir, tá? Sempre vai ser gerado por subtração. Então, como aqui é mais 3, na verdade é menos 3. E o menos 3 é o ponto que toca no eixo X. Então já está determinada a abscissa. Bem legalzinho isso, bem bacaninha, tá? A gente poderia até deixar aqui um pontinho, se a garganta permitir. Ixi, que é isso aqui? Não sei como sai daqui. Depois fecho. Colocar aqui o ponto A, 0. Pronto, tá? E deixar ele em vermelho, tá? Esconder. Pronto, tá? Pronto. Esse ponto vermelho é justamente o ponto determinado por aqui, tá? Bem bacaninha isso, bem legal. Pensar um pouquinho. E se, e se a gente fosse pegar essa função aqui, tá? Aqui no caso, né, esse azinho aqui, ele vai ter uma relação de movimento horizontal, né? Tá. Aí fica para pesquisar se isso poderia ser chamado de. Cara, fugiu a palavra agora. Quero falar transcendente, mas transcendente não é isso daqui, não. Tem nada a ver com esse assunto, passou longe. Daqui a pouco eu lembro. Que é também uma outra forma de chamar movimento em gráfico, tá? Deixar quieto aqui, Ctrl C, Ctrl V. Pensar um pouquinho. Ah, lembrei. Tô ficando velho, ficando esquecido. Pesquisa se tem alguma coisa a ver com transladação. Transla. Vê se é essa palavra mesmo, tá? E aqui, né? Uma outra função que a gente poderia pensar aqui para essa parte, uma outra ideia, né, que a gente poderia pensar aqui para essa parte, tá? Seria a questão de o que aconteceria com o gráfico
se a gente colocasse alguém multiplicando aqui, ó, tá? Um número multiplicando, tá bom? Positivo, né? Poderia ser negativo? Pode, só que existe um comportamento positivo, existe um outro comportamento negativo, né? Então eu vou criar aqui um controle deslizante B, tá? E aí, aqui, colocar o B multiplicando. B vezes aplicar. Ok. Pronto. Aí observa, né? O B ele faz isso aqui, ó. Tá? O B ele faz isso aqui. Quer dizer, quanto maior o B, mais fechadinho o gráfico é. Quanto menor o B, mais aberto ele é. Entendeu? Agora, é claro, se ele for negativo, vai aqui para baixo, tá bom? Negativo vai ficar aqui para baixo, ó. Tá? Então vai ter esse comportamento aqui, tá? Positivo aqui para cima, negativo aqui para baixo, tá? Bem tranquilinho isso, né? Bem tranquilinho isso, tá? Tem que continuar o vídeo e parar de ficar fazendo essas coisas. Tá, beleza. O que que isso tem a ver, né? Eu poderia dizer que essa parte do B teria uma relação com a questão de abertura, por assim dizer, né? Abertura, abertura e ângulo. Vou chamar de ângulo, tá? Ângulo menor. Não é esse o nome oficial, tá? É só essa ideia que seria essa região aqui de dentro, né? Quer dizer, o ângulo menor voltado para cima ou o ângulo menor voltado para baixo, tá? O ângulo de menor medida. Vamos lá? Não vai, de novo. A gente vai tentando uma hora certa. Não vai. Ctrl E. Também não vai. Foi. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um terceiro caboclo aqui, C. E esse C vai ser alguém que... Menino. Mais C. Pronto. Vou colocar alguém somando. Aplicar. Tá? E aí tu tens o seguinte, né? O que acontece se a gente for pegar uma função, tá? Função f de x bx menos a, e agora a gente vai somar aqui o c. O que que esse c vai impactar, né? De mudança, tá? Então, aplicar, ok. Aplicar, ok. Cadê o c? C tá aqui. C, ele faz isso aqui só. Ele sobe e desce, tá? Aí verifica se isso pode receber o nome, tá, de translação. Verifica se está certo fazer isso. Translação, tá? Pode, estaria certo colocar translação. No caso, translação vertical, né? Aqui eu poderia criar uma reta, tá? Uma reta perpendicular que passa aqui pelo A. Deixar essa reta com uma cor bem fraquinha, tá? Bem, cadê? Pronto, deixar pontilhado ainda, bem fraquinho. Pronto, é só mesmo para, tá? Eu poderia deixar esse ponto vermelho aqui no vértice, mas não vou fazer isso não, tá? Vou deixar aqui quieto, aqui embaixo mesmo, tá bom? E é isso, né? Seria um movimento vertical, tá? Movimento vertical. Tem mais alguma coisa? Movimento horizontal. Não posso rotacionar, né? Rotacionar aqui seria um negócio meio esquisito para se fazer. Para cima, para baixo, para um lado para o outro. Uma abertura. Acho que dos basicões já tá tudo aqui, né? Faltou algum? Não sei, rotacionar não pode. Vamos complicar um pouco, tá? Abrir uma nova página e pensar o seguinte. Imagine que eu tenho aqui... deixa eu ver. Eu vou deixar o A fixado em 1, tá? O A fixado em 1. Oxe, não é o A, é o B. O B fixado em 1.
tá? O que o A determina o movimento horizontal é o B. O B determina a abertura, o ângulo, tá? Então vou deixar o B em um, pronto, tá? E o C ele sobe e desce, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, quem que eu preciso? Pensar um pouquinho. Eu acho que eu vou criar dois carinhas. Eu vou criar mais um pra cá, que eu vou chamar de B2. Não, o B eu vou deixar como B, eu vou chamar de A2, tá? Ok. E eu vou criar mais um carinha pra cá, a tela vai ficar bem poluída, que vai ser o C2. Pronto, tá? E, além disso, eu vou criar uma função, aqui é ruim de fazer, eu prefiro um teclado mesmo normal, g de x igual a b vezes módulo, que é ABS, de x menos o A2 mais C, tá? Pronto. Aí essa nova função, vou deixar ela anterior a verde, eu vou deixar azul. Achei que tinha deixado azul. De novo. Azul. E contínuo. Pronto. Tá? Então aí temos o Czinho, né? O Czinho. Ué, não altera? O que aconteceu? Ô, senhor, paciência. C2. Vai. Pronto. Tá? Aí temos o C2, que determina a altura. Certo? E temos o A2, que determina o movimento horizontal. Tá? Aí aqui eu não estou mexendo muito com a angulação, vou deixar os dois com a mesma abertura, tá? Podia ter um outro B, né? Eu acho que por enquanto eu vou deixar quieto, tá? Por enquanto eu vou deixar quieto, porque se eu quiser um B negativo, é só fazer a subtração entre as duas funções. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é analisar a soma. O que de acha seria f de x mais g de x? Essa nova função, tá? Aí ficaria, vou deixar em vermelho, que é uma cor bem destacável, tá? E um pouquinho mais grosso se deixar. Pronto, tá? Deslocar um pouquinho para baixo. Tá aqui. Essa reta sumiu. Cadê? Tinha uma retinha aqui. Sumiu a retinha, não sumiu? Não sei pra onde ela foi. Tipo, cara, a retinha sumiu. Tá, vou criar aqui. Como é que eu crio a reta x igual a menos a, tá? Seria uma reta. E a outra reta seria x igual a menos a 2. Pronto. A 2, tá certo? Eu acho que eu fiz errado aqui, calma aí. Não, tá certo. Só tirar esse negativo aqui. Pronto, tá? Então aqui eu vou deixar as duas retas pontilhadas, tá? Deixar as duas retas pontilhadas, médio. E vou deixar com uma cor marronzão. Pronto, tá? Observa que aqui nesse caso a função resposta da soma ela tem uma parte decrescente, depois fica constante e depois crescente, tá? Aí bora ver se mexendo os componentes aqui a gente consegue, eu não vou mexer o B, a gente consegue verificar o que altera aqui, né? Por exemplo, o C altera alguma coisa? Eu mexo no C, ele mexe na função azul subindo e descendo e no gráfico da outra função também. Mas é só mesmo o movimento vertical, né? Só isso, estão subindo igualmente, né? Já que essa estradinha já está delimitada, né? Legal. O outro C também é a mesma coisa?
Outro C também é a mesma coisa, tá? Pô, bem legal, tá? Pensar um pouquinho. Se eu deixar aqui e aqui menos um, calma aí, menos um. Aí a resposta, a altura da vermelha vai ser 5. Bater cabeça, por que que dá 5, tá? Acho que tem alguma coisa a ver com distância. Não vou mexer com isso agora não, mas é uma boa dor de cabeça, tá bom? Que aqui eu vou focar mais numa outra coisa. Vou deixar agora a função, opa, a função em vermelho oculta, tá? E vou criar uma nova função, só que agora com a diferença, tá? E parece que eu vou ter que diminuir o zoom. Pronto, deixar ela. Essa cor tá muito próxima do azul. Tem uma mais ou menos. Essa aqui. Essa aqui. Posso que dói a vista. Verde já temos. Laranja. Pronto, laranja. E deixar um pouquinho mais calibroso. Pronto. Interessante, né? Ela vem numa altura, aí decresce e continua numa altura. Qual é a de cima? Eu coloquei. Cadê? A F, qual é a F das duas? É a verde. Entendi. Então temos isso. Aí o C provavelmente só faz mexer na altura, né? O C, como é a segunda parcela, a parcela está com sinal negativo antes. Quanto maior o azul, mais para baixo vai estar o gráfico. Mas não há uma distorção, né? Aqui, nesse caso, ela só sobe e desce, né? Só sobe e desce. Aí se eu mexer o outro C também, eu acho que vai ter a mesma coisa aqui. Tá? Só sobe e desce. E aí fica para pensar o quanto que sobe e quanto que desce. O A bem legal, tá? Provavelmente o outro A tem um comportamento parecido. Não tem não, bem diferente. Deixa eu ver. Que estranho. Aqui a linha pontilhada aqui verticais não é respeitada por algum motivo bem peculiar, tá? Essa função em laranja, alguém foi lá, olhou para ela e disse que era a função rampa, né? Função rampa, tá? Aí eu vou deixar para fazer análise dessa função rampa mais a posteriori, mas é bem legalzinho a ideia, tá? Aí fica para se pensar o que é essa equação que eu determinei? X igual a menos A. Acho que eu que determinei meio estranhamente. Pensar um pouquinho. Eu vou ignorar isso aqui por enquanto. Interessante que quando eu levo em consideração mexer na outra função, né, deixar isso aqui fixado, A igual a zero. Quando eu mexo na outra, é que se respeita, né? Quando o azul mexe, a linha acompanha ele. Pensar um pouquinho, tá? Mesmo sendo bem legal, bem legal. Aí minha ideia para um próximo vídeo é verificar por que funciona e como que seria para, principalmente, estabelecer uma fórmula para essa função rampa, tá? Mas fica para o próximo vídeo, isso aqui já tá longo, já são o quê? 20 minutos, tá bom já. Espero que tenha ajudado alguma coisa, qualquer dúvida